Graça e paz, meu irmão. Um bom dia. A terceira igreja, junto com o seu conselho, pensando em você e na preocupação para que você possa também alimentar da palavra de Deus, nós queremos trazer para você nessa manhã a continuação do estudo da escola dominical. Gostaríamos que você também continuasse a divulgar para outros irmãos a respeito da maneira como que nós vamos estar trabalhando a palavra de Deus durante esse período onde que várias igrejas estão fechadas. Então, mas antes da gente começar, eu gostaria de convidar você a ter um momento de oração, a buscar a Deus, a elevar suas orações ao Senhor e pedir no Senhor misericórdia. Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado pela vida de cada um que nesse momento está nos ouvindo e vendo através das mídias sociais. Que o Senhor derrame graça, o teu amor. Oramos também pela nossa igreja, pela igreja do Brasil afora e pela igreja do mundo, Deus. Pedimos o teu amor, a tua misericórdia e que nesse momento venha ser um momento onde que possamos refletir a respeito daquilo que o Senhor está fazendo, meu Deus, e que o Senhor traga paz no coração de cada um, Deus, sabendo que nada foge dos teus propósitos e da tua vontade. Nos conduza nessa manhã através do estudo, da oração, ó Deus, e que possamos em família ou individualmente ter um tempo de crescimento e um tempo de aprofundar mais na palavra do Senhor. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, para que você não venha perder a continuação dos estudos que nós realizamos todo domingo de manhã na escola dominical, o Sermão do Monte, vamos dar continuidade aqui através das mídias e através das redes. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 9, onde que nós vamos estar falando a bem-aventuranças do nosso Senhor. Então, Mateus capítulo 5, dos versos 6 ao verso 9, a palavra de Deus fala: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. E por aí. Queria começar essa manhã com você falando um pouquinho de Mateus capítulo 5, onde que nós vamos estar conduzindo o nosso estudo. E é interessante que podemos dizer que o Sermão do Monte, ele é uma excelente exposição da lei e também a respeito daquilo que os fariseus estavam vivendo naquela época. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai fazer uma chamada de fé verdadeira a respeito da lei, de maneira que ele vai nos mostrar de uma forma bem salvadora. O que quer dizer isso, pessoal? Se você olhar no capítulo 7, do versículo 13 ao versículo 29, nós vamos ver o nosso Senhor Jesus Cristo mostrando essa lei de uma forma que entre ao nosso coração e nos traga a certeza da salvação. Cristo, ele expõe o verdadeiro significado da lei, diferente daquilo que os fariseus faziam na sua época. Ele vai mostrar que as exigências que ele fazia eram humanamente impossíveis de ser cumpridas. Observe aí no capítulo 5, versículo 48, que aquilo que os fariseus, mestres da lei, eles falavam e realizavam para as pessoas e comentavam, era completamente ou humanamente impossível de ser cumpridas. Agora, esse é um uso correto da lei. Com respeito à salvação, ele fecha qualquer possível avenida de mérito humano. Ou seja, o nosso Senhor, ele vai nos mostrar a lei de uma forma diferente. Ele deixa os pecadores dependentes unicamente da graça divina para a salvação. Olha para você ver lá em Romanos, capítulo 3,
versículo 19 e 20, o que o texto fala? O apóstolo Paulo vai falar assim: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sobre o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. É através da lei que nós reconhecemos que o pecado. É através da lei que, quando ela fala que nós não deveríamos comer do fruto, e ali o homem, ele prova do fruto. Através da lei nós sabemos o que pode e o que não pode. Gálatas capítulo 3, versículo 23, versículo 24, a palavra de Deus fala: antes que vieste esta fé, estávamos sobre a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Então, a lei era utilizada de uma forma errada. Com a vinda de Cristo, nosso Senhor, Ele mostra uma outra forma para que essa lei pudesse ser aplicada. E aí o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sondou profundamente da lei. Ele mostrou que as suas verdadeiras exigências iam muito mais além do significado superficial das palavras. Lá no capítulo 5, versículo 28, 39 e 44, a gente pode observar o seguinte: olha para você ver. Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Você já imaginou isso? O Senhor Jesus falou que a lei era muito mais profunda. Ele veio e nos mostrou e nos deu um outro significado para ela. O versículo 39 fala: mas eu lhes digo, não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. O versículo 44 também fala: mas eu lhes digo, ame ao seu inimigo e orem por aqueles que vos perseguem. Você está vendo como que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sondou profundamente a lei e nos trouxe uma nova revelação a respeito disso, aquilo que muitas vezes os fariseus não entendiam. Ele também estabeleceu um padrão que fosse mais elevado do que nem mesmo o mais dedicado estudioso da lei havia percebido até então, que está lá no versículo 20 do capítulo 5. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ou seja, se eu e você não conseguir cumprir a lei, como os fariseus determinavam, de uma forma rigorosa, de uma forma que não houvesse nenhum erro, nós jamais conseguiríamos alcançar o reino dos céus. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele vem, Ele nos traz uma nova forma de entender a palavra de Deus, de maneira que podemos continuar seguindo, praticando, mas de uma forma diferente. Eu queria começar falando logo ali no versículo 1 do capítulo 5. Se você observar, o texto ele vai nos nortear ao citar que Jesus ele havia subido no monte e se assentado para poder ensinar ali para os seus discípulos e para a multidão que ali estava. E é interessante que isso era uma postura normal de um rabi, um mestre da lei. E ele está fazendo a mesma coisa que o mestre faria ao assentar, reunir a multidão à sua volta e convidar as pessoas para que pudessem ouvir aquele novo ensinamento. Nesse momento, quando Jesus ele sobe ao monte, ele assenta, o versículo 1 ele vai nos mostrar que ele estava sentado como mestre. E aí a gente observa que ele não era um mestre normal. Ali estava sentado o mestre dos mestres. E as pessoas estavam reunidas para ouvir o seu ensinamento. Não conforme a lei dos homens, mas da verdadeira lei que supre todas as nossas necessidades. A lei da graça que somente um cristão verdadeiro ele é capaz de viver. E eu queria entrar com você para a gente
começar o nosso estudo também, o versículo 6, que fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados é uma palavra que ela vem do grego, que significa makarios, que é a mesma coisa que designar pessoas caracterizadas por uma alegria que transcende muitas coisas. Ou religiosa, é uma pessoa abençoada, uma pessoa feliz. É o significado da bem-aventurados. O evangelista Mateus apresenta um aspecto novo e decisivo, a justiça, aonde que ele fala fome e sede. São necessidades básicas da sobrevivência. Até a morte, a gente tem essas necessidades. Em João capítulo 19, versículo 28, a gente vai ver que na hora da morte Jesus manifesta sinais da sua real humanidade quando ele fala que ele teve sede. O salmista também ele descreve essa dependência da vida humana de Deus exatamente com a palavra fome e sede. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 42, versículo 3. A gente observa que no livro do evangelista Mateus, quando ele apresenta essa forma de justiça, onde que ele dá ênfase na palavra fome e sede, na linguagem bíblica, os termos fome e sede também são usados como metáfora para expressar a dependência que um ser humano ele tem de Deus. E a saúde também de Deus, que dá o pão na angústia e água na aflição, conforme Isaías capítulo 30, do versículo 18 ao versículo 20. Nós precisamos confiar nossa vida a Ele, e Ele nos conduzirá aos mananciais das águas, conforme lá em Isaías capítulo 49, versículo 10. A palavra justiça é uma realidade consumada no reino de Deus que a gente pode trazer ela para dentro de um contexto de plenitude do tempo escatológico ou do reino dos céus. Quando nós falamos em justiça, é diferente da justiça que nós vivemos. O texto, quando fala de justiça, é como se o evangelista falasse daquela consumação, aquela esperança que nós cristãos, nós temos na plenitude dos tempos, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o tempo escatológico. Mas também não descreve uma postura de uma pessoa que quer dar a sua contribuição à palavra justiça para que o mundo seja mais justo. Não é isso que o texto está falando. Olha, a justiça ali não é você contribuir e querer ser mais justo, mas descreve a relação vertical com Deus e o seu reino, que pode saciar a fome e a sede de justiça. Um famoso teólogo alemão chamado Bonhoeffer, ele escreve que nem a justiça própria, nem a de Deus pode ser obtidas aqui na terra, a não ser que tenha fome e sede dela eu e você. O que tem fé, essas pessoas que têm fé, nós que temos fé, nós olhamos sempre para a justiça futura de Deus, mas não podem fazê-lo por si mesmo. Essa bem-aventurança, ela nos faz sentir o quanto dependemos do agir de Deus. Você já pensou nisso? Fome e sede de justiça descrevem o ser que vive na expectativa do reino dos céus que está chegando. Conforme está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Essa é a fome que nós temos. Isso deixa claro que o efeito da justiça, ele não será somente vertical, mas também horizontal entre as pessoas. Fome e sede não são meras metáforas, como talvez pensamos, imagens para representar o desejo de justiça, mas são exemplos concretos de um mundo na qual falta justiça. O versículo 7, onde que trata bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Do ponto de vista bíblico,
Misericórdia é um aspecto importante da justiça. Já pensou nisso também? E quem possui compaixão pelas pessoas em suas necessidades, a misericórdia é distinta da graça. Misericórdia se refere à atitude para quem sofre com dor e desespero, resultados do pecado que habita em nós. A misericórdia concede o alívio, mas a graça ela concede o perdão. Só podem agir com misericórdia quem for alcançado por ela. E aí eu quero te trazer a reflexão também. Será que você foi alcançado por essa misericórdia? Será que as suas ações elas refletem essa misericórdia? A justiça ela se manifesta na piedade, na misericórdia com outras pessoas também. Em muitos relatos do Evangelho, a gente vai observar que o nosso Senhor Jesus Cristo ele mostra a sua misericórdia para várias pessoas. Na cura do paralítico, a quem Jesus perdoa os pecados. Na cura em pleno sábado, da mulher com a mão ressequida. Então a gente observa essa misericórdia de Jesus, essa piedade. As pessoas também naquela época, elas pertenciam a um povo explorado. Era um povo humilde, eram pessoas simples. Muitas vezes pessoas marginalizadas por miséria, doença, e não experimentavam simpatia nem misericórdia daqueles que estavam à sua volta. Em Mateus capítulo 9, versículo 36, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos dá um exemplo importante. E o texto também nos fala. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. São aquelas pessoas perdidas, aquelas pessoas que não tinham ninguém, aquelas pessoas que eram abandonadas, às vezes por grande parte da sociedade. E a gente vê aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36, a misericórdia de Deus. Mas a misericórdia de Deus não é você ter pena, mas é você sofrer por aquela pessoa que está passando dificuldade. É sofrimento solidário com aqueles que estão passando por dificuldades. É tristeza com os que estão tristes, é você se entristecer também. É ser solidário. É manifestar para aquele que também está passando por situação difícil, talvez o faminto. Então, sofrimento solidário com aqueles que estão pobres, tristes e manifestam muitas vezes dificuldades. A bem-aventurança dos misericordiosos não tem a intenção de ser uma exigência. O texto não está falando que nós temos a obrigação de ser misericordiosos. Não, não, não. Ele não tem um caráter imperativo que ele determine para que você seja dessa forma. Ali é simplesmente o espelho do reino dos céus. Quando nós executamos, quando nós vivemos essa misericórdia, nós estamos mostrando o espelho do reino dos céus. A misericórdia, ela deve ser um espelho do amor de Deus e não um feito religioso que nós praticamos só porque nós vemos alguém passando alguma dificuldade. Nós exercemos misericórdia porque a misericórdia nos alcançou. Nós executamos alguma ação porque houve uma ação do Espírito Santo primeiro na sua vida para que você pudesse fazer isso. O versículo 8 vai falar: bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Quando a gente fala puro de coração, quando a gente fala um pouco de coração, a gente fala de sentimentos. Mas no hebraico o coração não é um lugar de intimidade e sentimentos, mas é um órgão das funções intelectuais, racionais, ou seja, o que nós costumamos relacionar com a cabeça, não com o coração. Então, para o hebreu, dentro desse texto, ele faz esse sentido da função intelectual
irracional. No coração hebraico, acontece o que Martinho Lutero ele vai traduzir pela palavra ansiar, que representa tudo o que a pessoa pensa, para onde está voltada a sua vida, onde está ancorada a sua vontade de agir. Então, se você tem esse desejo no coração de ser misericordioso, se você anseia, ou se você pensa, ou se você deseja ser puro de coração para poder ver a Deus, isso está relacionado também às nossas ações, como a gente viu aqui, o coração hebraico. Na vida, o coração limpo manifesta-se na fidelidade a Deus. O coração limpo é uma figura que representa a vontade humana, livre de desejos, pensamentos de poder, intrigas, invejas e desejo de vingança. Em um coração puro não há nada entre Deus e o indivíduo. A vida dessa pessoa está totalmente voltada para Deus. Ver a Deus, como o texto fala, em todos os casos, isso infelizmente é impossível na forma literal. Mas não no final dos tempos. Então veremos tudo o que não podemos ver durante nossa vida, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo vai escrever para a igreja de Corinto, na sua primeira carta, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, ele fala o seguinte: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora reconheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Ver a Deus. Esse é o anseio que nós temos no nosso coração, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse ver não é descobrir Deus, não é compreender, não deve ser confundido com o que os gregos imaginavam lá atrás ser a forma máxima do conhecimento. Muitas vezes conhecer a Deus na sua integridade, na sua totalidade, seria através do conhecimento. Essa visão também não é uma experiência mística de realização plena, a fundição da alma em Deus, como também muitos vão pensar. Essa visão é o encontro com Deus e proximidade imediata com Ele. Ver Deus significa ver Cristo. Se você olha para o Evangelho, se você vê as ações do nosso Senhor Jesus Cristo, se ali você consegue observar, você está vendo o próprio Deus. Não há outro caminho que leve até Deus senão aquele através da qual Deus veio até as pessoas, até mim, até você. A palavra de Deus fala lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ver Deus é muito mais do que conhecimento. Descobrir Deus é muito mais do que conhecimento. Não é uma junção, fundição da alma em Deus. Não é uma experiência transcendente, uma experiência mística plena. Mas é conhecer verdadeiramente e profundamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Martinho Lutero ele fala uma coisa interessante. Devemos procurar Deus nas pessoas miseráveis, perdidas e cansadas. Ali vemos Deus. Ali se purifica o coração de toda arrogância, onde que cai por terra. É algo que nos leva a observar, que nos leva também a pensar a respeito disso. E o versículo 9, onde fala, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O pacificador é uma pessoa que recebeu o que nós falamos shalom, o shalom de Deus, a paz de Deus. É uma paz de plenitude, que excede todo o entendimento. E traz o fim da inimizade e agora atua como agente da paz no mundo.
quem é o pacificador. Você é um agente da paz. Jesus se refere não tanto aos pacificadores, mas os que promovem a verdadeira paz. Promover a paz é uma vocação que provém da filiação de Deus. Você já se filiou a Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo? Através da sua prática? Portanto, bem-aventurado não são aqueles que conquistam a filiação por meio da pacificação, mas aqueles em cuja vocação transparece a descendência do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, que Deus te abençoe nesse breve estudo, nessa breve reflexão a respeito do Sermão do Monte que estamos estudando aqui na nossa igreja. Meu irmão, eu queria te encorajar diante da situação que nós estamos vivendo, muitas igrejas fechadas, cultos que foram cancelados, escola bíblica dominical e vários outros eventos pelo país afora. Quero te encorajar a você continuar dizimando e ofertando para que a obra do nosso Senhor Jesus Cristo ela continue. E aí você pode fazer o depósito aqui nessa conta, que vai estar aqui embaixo. Qualquer dúvida que você tiver, pode ligar aqui para a nossa igreja, que estamos à disposição para poder te orientar. Tá bom? Isso é muito importante. Conto com você e que Deus te abençoe.